Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Louvado seja Deus que nos concede mais uma oportunidade muito preciosa de podermos meditar na palavra dele. Que nós possamos estar atentos a uma expressão que é repetida continuamente ali para 7 igrejas, que Cristo manda uma epístola ali nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, e essa expressão é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, quando nós nos reunimos, o Espírito Santo fala conosco através da sua palavra. Então, que nós possamos ouvir o Espírito Santo, para que nós possamos ser transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos trazer uma exposição a partir do capítulo 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Abram lá, por favor, meus irmãos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Vamos fazer a leitura dos versículos 3 ao versículo 5. Vamos ler 3 versículos. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3, 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. E a exortação de Paulo: aparta-te dos tais. Eu vou, a partir dessas palavras, meus irmãos, embora esse trecho esteja falando especificamente a respeito de falsos profetas, como eles deveriam ser identificados pela sua doutrina e quais eram os frutos dessa falsa doutrina deles, eu vou me focar aqui numa expressãozinha muito preciosa que Paulo usa. Essa expressão aqui que ele diz no versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essa expressão é muito cara para mim, porque Paulo vai mostrar que o grande erro dos falsos profetas, daqueles que ensinam falsas doutrinas, é porque elas não são conformes às palavras do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se nós queremos rastrear a origem de todo falso ensino, nós podemos chegar aqui. Qual é o grande desvio das heresias, dos erros, das mentiras? Não são conformes às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nessa noite, à medida que nós vamos expondo o erro, que nós possamos encontrar os nossos próprios erros e nos apegar cada vez mais às palavras do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ouvir, dar ouvidos, atender a exortação que o Senhor Jesus Cristo dá à igreja de Éfeso, a essa igreja aqui que Paulo envia a Timóteo. Timóteo era da igreja de Éfeso, só que lá em Apocalipse: lembra de onde você caiu, volta atrás, se arrependa e volte ao caminho correto. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, e te louvamos, ó Deus, em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo, ó Pai. É nesse santo e bendito nome, ó Deus, que nós oramos a Ti, te damos graças e te louvamos, ó Deus, com todo o nosso coração. Senhor, nós te louvamos e damos graças, ó Deus, pois a Tua palavra nos alcançou, ó Pai. A Tua verdade venceu a nossa mentira. A Tua luz venceu as nossas trevas. A Tua vida venceu a nossa morte. Ó Senhor, o Teu amor venceu a nossa inimizade. E assim, ó Pai, nós nos encontramos aqui hoje, ó Pai, como servos Teus, pois fomos alcançados pelas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo,
a sã doutrina, o Evangelho, a palavra da vida. Ó Senhor, e assim nós nos regozijamos, ó Pai, no Teu Filho Jesus Cristo, desde o dia que nós alcançamos a preciosa fé dos eleitos de Deus. Pedimos, Senhor, nos livra dos erros, das falsas doutrinas e nos ajuda, Pai, a dar cada vez mais ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, a conservar cada vez mais, Senhor, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, pois essas palavras não são vãs, antes são a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, Senhor, a valorizar a Tua palavra, Deus, pois é a Tua palavra, é a palavra de Deus, que possamos então, ó Pai, crer nelas com todo o nosso coração, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, ó Pai, é o que nós oramos, ó Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Como já foi dito na introdução, Paulo envia essa epístola então ao seu filho Timóteo, que era na época pastor da igreja de Éfeso, almejando instruí-lo acerca de vários assuntos, para que ele fosse um bom ministro de Jesus Cristo, como está no capítulo 4 e no versículo 6. E aqui em nosso texto, já no final da epístola, Paulo continua a dar a Timóteo instruções acerca de um assunto que o preocupava muito. Vamos lá para o capítulo 1, que foi lido na abertura deste culto. Paulo começa a sua epístola, o versículo 1 e 2, ele faz um prefácio, dá uma saudação. Já no versículo 3, ele diz o seguinte: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Onde Timóteo estava? Em Éfeso, pastoreando em Éfeso, fazendo a obra de Deus em Éfeso. Para que Paulo se preocupou em deixar ele lá? Para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. A igreja de Éfeso foi plantada com base na doutrina verdadeira, na doutrina de Cristo, na verdade. Porém, aqui nós temos que perceber uma verdade muito profunda, que preocupava Paulo e deve nos preocupar também. Após recebermos a verdade, a nossa grande luta é para conservar essa verdade, ou melhor, para nos conservar na verdade. Quantos de vocês aqui, ao terem os olhos abertos para a verdade, para as doutrinas da graça, para as doutrinas mais bíblicas e perceberem que estavam no erro, os seus corações explodiram de alegria? Vocês não conseguiram nem dormir à noite de tanta alegria que vocês estavam por terem conhecido o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o tempo passou, onde estava essa alegria? As preocupações da vida foram entrando, os problemas foram surgindo, o tempo foi passando e nós fomos esfriando. E essas mesmas verdades que nos fizeram derramar lágrimas, agora são tratadas com indiferença. Por quê? Porque após receber a verdade, a luta maior é conservá-las. E como é que você conserva a verdade? Não deixando que a mentira entre, conservando-se a si mesmo na verdade. É por isso que logo após pregar a verdade, Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso e manda, por assim dizer, o seu melhor companheiro, Timóteo, um homem provado no Evangelho, um ministro fiel, com um intuito exclusivo, ou principal, melhor dizendo, de advertir para que outra doutrina não fosse pregada. Por quê? A igreja sempre está em perigo de falsos profetas e de outras ameaças que buscam pregar não a doutrina do Evangelho, não a sã doutrina, mas uma outra doutrina, que se for aceita, se ganhar guarida, acaba simplesmente destruindo a igreja e descaracterizando-a totalmente. Aqui também fica clara uma outra verdade: a igreja não é o lugar onde cada um dá a sua opinião. Não é um lugar em que muitas doutrinas são pregadas, é o lugar onde somente uma doutrina é pregada. Que doutrina é esta? Não é a minha doutrina, não é a sua doutrina, não é a doutrina da moda, é a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, a doutrina que é conforme a piedade. Tudo o que passa disso, meus irmãos, são doutrinas de demônios.
São doutrinas de demônios. Que fruto pode produzir uma doutrina de demônio? Só fruto de morte. Assim como a sã doutrina é a doutrina que produz saúde e vida, tudo que é contrário à sã doutrina é o que produz doença e morte. Portanto, nós temos que conservar essa doutrina para que as nossas almas sejam conservadas, assim como nós temos que conservar o nosso corpo, a saúde do nosso corpo, para que a nossa vida física seja conservada. Então, Paulo tinha uma preocupação especial por isso, que a doutrina fosse conservada, a doutrina pura e verdadeira. Mas para isso era necessário combater as doutrinas falsas e os agentes que disseminavam essas doutrinas falsas, mais especificamente os falsos profetas. Isso mostra, essas advertências todas de Paulo, que a igreja de Éfeso estava sendo atacada, assim como um rebanho de ovelhas é atacado por lobos cruéis. Isso não era, irmãos, de maneira nenhuma, uma novidade para Paulo. Abramos as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 20. Quando nós chegamos aqui em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17, nós vemos aquele famoso discurso de Paulo de despedida dos anciãos da igreja de Éfeso, como nós podemos ler aí no versículo 17. Esse discurso foi de tal maneira emocionante que quando nós chegamos lá ao versículo 37 e 38, que são os dois últimos versículos deste discurso, nós podemos ler o seguinte, no versículo 37 e 38. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Mas nesse mesmo discurso, Paulo já havia advertido, no versículo 29 e 30, o seguinte: porque eu sei isto. Paulo, prestem atenção, irmãos, está falando para a igreja de Éfeso, no seu discurso de despedida. Eu sei isso, Efésios, eu tenho certeza de uma coisa, versículo 29, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Duas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiramente, no versículo 29, Paulo diz o seguinte: eu sei isso, depois da minha partida, entrarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Quem entra é porque está fora. Paulo sabia que aquela igreja seria atacada por lobos cruéis que viriam de fora atacar as ovelhas, atacar o rebanho. Como? Ensinando falsas doutrinas. Só existe um meio da igreja ser verdadeiramente atacada, é quando ela é atacada na sua doutrina, quando ela não se conserva na verdade. Porque se a igreja permanece firme na verdade, na rocha que é Cristo, verdadeiramente ela é invencível. Mas se uma igreja é envenenada por falsas doutrinas, aquela igreja prestes está ao seu fim. Então, primeiramente, Paulo os adverte contra lobos cruéis que viriam de fora, que entrariam, se intrometeriam no rebanho. Mas veja a outra classe que ele descreve aqui, no versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos. Não somente a igreja seria atacada em sua doutrina pelos de fora, mas entre eles mesmos se levantariam homens perversos, que falariam coisas perversas, para atraírem após si os discípulos. Entre vós mesmos quem? Entre esses homens que estavam chorando ao pescoço de Paulo, que estavam abraçando Paulo, beijando Paulo, e dizendo assim: que triste, Paulo, que você vai partir.
Como a gente vai perder um pastor como você, um apóstolo como você, um homem de Deus como você? Essas mesmas pessoas, era dentre elas que surgiriam esses homens perversos. Se for surgir alguém ensinando doutrina perversa, querendo atrair após si os discípulos, de onde ele surgirá? Muitas vezes de dentro da igreja. Quem? Dentro de nós mesmos. Todos nós temos potencial para sermos um falso profeta, nos desviarmos da verdade. Se nós hoje, meus irmãos, estamos na verdade, é única e exclusivamente por causa da graça de Deus. O que nós devemos fazer, sabendo dessas verdades? Nos vigiarmos uns aos outros, nos apegarmos cada vez mais firmemente à verdade, para que nenhum de nós se desvie das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero dar a tônica de toda a minha pregação. À medida que eu vou falando dos falsos profetas, dos erros, das mentiras, dos enganos, meus irmãos, não pensem no falso profeta da televisão, não pensem nos falsos profetas de qualquer outra igreja. Vamos pensar em nós próprios. Vamos aplicar essas doutrinas a nós mesmos. Porque a piedade não consiste em você falar dos outros, em você olhar para os outros, em você querer corrigir os erros dos outros, mas consiste em nós buscarmos tirar primeiramente a trave do nosso próprio olho e depois, em amor, em mansidão, buscar também tirar a trave do olho do nosso irmão, o argueiro que está no olho dele, e buscarmos exortar uns aos outros em amor, para que cada vez mais nos apeguemos às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos então, meus irmãos, quão pertinente era essa advertência de Paulo, aqui em 1 Timóteo capítulo 6, a respeito dos falsos profetas. Ele já havia falado disso no primeiro capítulo, e havia falado disso também no capítulo de número 4. Vamos abrir lá, no capítulo de número 4, versículos 1 e 2. Paulo continua dizendo assim, versículos 1 e 2 do capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas as suas mentes. Mais uma informação ainda a respeito dos falsos profetas, é que eles, meus irmãos, tudo o que eles falam, que é contrário à palavra deles, possuem uma origem, e essa origem é demoníaca. Satanás possui doutrinas, e ele prega essas doutrinas. Como? Por meio dos seus agentes, por meio de homens que se colocam na posição de instrumentos de Satanás. São esses que pregam doutrinas de demônios. Portanto, nós só temos duas doutrinas, só duas. Uma é a sã doutrina, e todas as outras são doutrinas de demônios. Então, meus irmãos, quando eu falo aqui a respeito das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando algo que você pode seguir ou não. Ou nós seguimos as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós estamos seguindo doutrinas de demônios. Não, William, mas essa doutrina aqui não é de demônio não, foi eu que fiquei pensando nela lá na minha casa. Eu me tranquei no meu quarto, orei a Deus, Deus me revelou essa doutrina, então eu estou seguindo essa doutrina aqui. Tá, mas essa doutrina é conforme a Bíblia? É conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, não é. Então é uma doutrina de demônio. Foi Satanás que te revelou essa doutrina. Você está sendo um instrumento de Satanás. Não, William, eu entendo que essa é a doutrina bíblica, mas hoje, na minha vida, nas circunstâncias em que eu estou, eu não posso seguir essa doutrina. Então você vai seguir uma doutrina de Satanás. Então você está seguindo uma doutrina de demônios. Só existem duas doutrinas, meu irmão, para nós seguirmos. Ou a doutrina de Deus, ou a doutrina do diabo. Nos entristece profundamente o coração quando nós chegamos para alguns irmãos aqui na igreja e os exortamos dizendo assim: meu irmão, essa doutrina é errada. Não é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Temos que seguir por este caminho. Mas eu não consigo. Mas não dá.
mas está difícil. O que você está dizendo é assim, ó, eu quero seguir a doutrina do diabo. Eu quero seguir as doutrinas de demônios. Isso é seríssimo. Isso preocupava profundamente o coração de Paulo, que estava zeloso por aquelas igrejas, a ponto de ele mandar um homem dizendo, vai lá e advirta os irmãos de Éfeso, que não deixem que outra doutrina seja pregada, que outra doutrina seja entretida na igreja, só há uma doutrina que vocês devem crer, e essa é a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Porque homens hipócritas vão entrar no meio da igreja, suas mentes são cauterizadas, e eles vão, por assim dizer, serem os pregadores do evangelho do diabo. Apostatarão da sã doutrina e enganarão muitos, buscando trazer após si os discípulos. Portanto, meus amados, quando nós chegamos aqui no versículo 3, Paulo fala de 2 tipos de mestres e de 2 doutrinas ensinadas por eles. Vamos ler o versículo 3 do nosso texto. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, vamos parar aí no versículo 3. Aqui nós podemos ver que existem 2 tipos de mestres. Só 2. É impressionante como a Bíblia é clara. Ela não nos dá uma lista de 20, 30, 40 mestres diferentes. Ela diz, só existem 2 mestres. Os que ensinam a sã doutrina e os que ensinam outra doutrina. A referência a mestre, aquele que ensina aqui, é provavelmente a um mestre, não a qualquer cristão comum, embora qualquer um de nós tenha, como eu falei, potencial para se tornar um falso mestre, à medida que começa a ensinar outra doutrina. A referência que é específica àqueles que queriam se colocar na posição de mestres, ou aqueles que já eram mestres na igreja, conforme nós vemos no capítulo 20, dentre vós se levantarão homens perversos, querendo atrair após si os discípulos. Porém, o nosso Deus deixa bem claro que existem apenas esses 2 tipos de pessoas, os que ensinam a doutrina falsa e uma doutrina verdadeira. Muitas pessoas, talvez, se nós perguntássemos a alguns de vocês, classificariam uma doutrina falsa da seguinte maneira: se eu lhe perguntasse, irmão, qual é a doutrina falsa? Qual é o falso mestre? Como você caracteriza um falso mestre? Alguém que não prega a verdade. Provavelmente vocês me diriam assim, é alguém que fala da sua própria experiência. É alguém que fala de si mesmo. É alguém que não fala da Bíblia. O que não fala da Bíblia, o que não fala das Escrituras, esse é o falso profeta. Irmãos, nós podemos estar muito enganados com isso. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, uma das maiores características do falso profeta é que ele usa a Bíblia. Vamos ver como isso acontece. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: falando disto, como em todas as suas epístolas. Pedro está falando aqui do apóstolo Paulo, que falava aos cristãos em suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. É interessante isso aqui que é revelado pelo apóstolo Pedro. Existiam naquele tempo falsos profetas que pegavam as epístolas de Paulo, do próprio Paulo, e depois o apóstolo vai dizer, e igualmente as outras escrituras, igualando as epístolas de Paulo às outras porções da escritura, eles pegam essas palavras de Deus, essas escrituras, e as distorcem. Preste atenção, uma das maiores características dos falsos profetas, dos falsos mestres, é que eles são bíblicos. É que na maioria das vezes eles usam a Bíblia. Dificilmente você vai ver um falso profeta omitindo a Bíblia.
Pelo contrário, eles citam a Bíblia continuamente. Suas pregações são bíblicas, mas são distorcidas. E a maior característica deles, segundo o apóstolo, é que eles são ignorantes e inconstantes. Eles são indoutos e são inconstantes. Não obstante, é interessante. Eles são indoutos, eles são inconstantes, mas sabe quais são as partes da Bíblia que eles mais gostam de interpretar? Que eles mais gostam de lidar? Justamente os pontos mais difíceis. Ele não gosta de falar aquelas passagens mais claras das Escrituras. Ele gosta de pegar aquelas passagens mais difíceis. Ele quer nos impressionar. Ele quer mostrar como ele é sábio, embora ele seja ignorante. Ele quer mostrar como a doutrina dele é a doutrina que sempre tem sido crida, embora seja, na maioria das vezes, uma novidade que nunca ninguém creu. Ele é indouto, ele é inconstante. É implícito que eles torcem exatamente esses textos e também as outras escrituras. Eles se colocam no lugar de mestres, mencionam as escrituras, ensinam as escrituras de forma indouta e de forma inconstante. E o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro terminam dizendo, para a sua própria perdição. Entendam, amados, isso. Essa é uma preocupação nossa, que não aconteça em nossas vidas, que não aconteça nas vidas de vocês, porque se vocês estão crendo numa doutrina distorcida, vocês estão indo para o inferno. A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O falso profeta vai cair na cova, mas quem segue ele vai cair na cova também. Então que nós estejamos apercebidos, se estamos verdadeiramente crendo na doutrina verdadeira, crendo na palavra verdadeira. É por isso que nós buscamos, nesta igreja, sermos zelosos pela palavra. Porque nós não temos outra alternativa. Ou cremos na verdade, ou cremos no engano. Então só existem dois mestres. O que ensina a Bíblia fielmente e o que distorce a palavra de Deus. O que de alguma maneira não ensina a Bíblia fielmente. Mas é um erro nosso pensarmos que os falsos profetas são aqueles que não ensinam as Escrituras. Não, o falso profeta, Winnie, é aquele que não fala de Jesus. Meus irmãos, os falsos profetas falam de Jesus e falam muito de graça, falam muito de evangelho, falam muito do poder de Deus, falam de muitas verdades. Depois nós vamos ver como distingui-los mais precisamente. Esses falsos profetas, eles trazem uma doutrina falsa e uma doutrina verdadeira. Nós só podemos discerni-los por meio das doutrinas que eles trazem. É o que Paulo diz em seguida, ainda no versículo 3, ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina. Quando Paulo fala de outra doutrina, ele deixa claro para nós que ele tem em mente uma doutrina certa, comparada à qual qualquer outra doutrina pode ser chamada de outra, uma doutrina diferente. Mas qual era a doutrina que Paulo tinha em mente? Comparada à qual todas as outras doutrinas diferentes eram apenas outra doutrina. O texto deixa claro, era a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina que é conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou o que Paulo disse lá no seu primeiro capítulo, no versículo 10, a sã doutrina. Só existe uma doutrina, comparada à qual todas as outras são falsas doutrinas. Portanto, essa outra doutrina é uma doutrina falsa. É uma doutrina que não é segundo a piedade, que não é conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma sã doutrina, mas é uma doutrina doentia, que causa doença, que causa morte. E aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos a respeito do uso que a Bíblia faz da palavra doutrina. É interessante isso. Na maioria das vezes que a Bíblia usa a palavra doutrina no plural, ela está falando de doutrinas falsas. A não ser que essa doutrina no singular venha acompanhada de um adjetivo. Por exemplo, quando nós chegamos lá em Colossenses 2, 22,
Paulo vai falar de doutrinas de homens. Quando nós chegamos em 1 Timóteo 4:1, como nós já lemos, ele vai falar de doutrinas de demônios. Quando nós chegamos em Hebreus 13:9, ele fala doutrinas várias e estranhas, porque não há acordo entre elas, porque não são uma só doutrina. Então, quando ele quer falar de doutrina falsa, geralmente ele usa a doutrina no plural, ou então ele dá um adjetivo para essa doutrina. Aqui ele fala de outra doutrina. Lá em Apocalipse, uma doutrina que estava afetando as igrejas era a doutrina dos nicolaítas. Quando ele quer falar da doutrina falsa, ele usa no plural, ou então dá um adjetivo para essa doutrina. Mas quando ele quer falar da doutrina verdadeira, geralmente ele fala dela no singular. Como, por exemplo, nós vemos em Atos 2:42, a doutrina dos apóstolos. Ou em 1 Timóteo 4:16, a doutrina. Em Tito 2:1, sã doutrina. Em 2 João 1:9, a doutrina de Cristo. E aqui em 1 Timóteo 6:3, a doutrina que é segundo a piedade. Essa é a marca distintiva da doutrina bíblica. É a doutrina que é segundo a piedade. A doutrina. Então, quando nós falamos de a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina da glorificação, nós não estamos falando de muitas doutrinas, nós estamos falando de uma doutrina só. É como se fosse um diamante com várias facetas, mas a doutrina cristã, ela é uma só, porque ela é coesa, porque ela é coerente, porque ela não contradiz a si mesma. É uma só doutrina. Então existem duas doutrinas, a falsa doutrina e a doutrina sã, a doutrina verdadeira. Quais são então as características dessa doutrina verdadeira? E aqui, meus irmãos, nós já começamos como que, por assim dizer, a aplicação do nosso sermão. Eu quero que os irmãos coloquem agora o seu coração e prestem atenção daqui para frente. Porque o nosso grande interesse aqui não é falar de outros, não é simplesmente falar que existem falsos profetas, nós sabemos que existem falsos profetas. Não é falar que existem doutrinas falsas, nós sabemos que existem doutrinas falsas, mas o nosso problema aqui é, será que nós estamos crendo na doutrina verdadeira? Paulo, quando mandou Timóteo lá repreender os falsos profetas e combater a falsa doutrina, ele não estava preocupado com os falsos profetas e com as falsas doutrinas, primeiramente. Mas a preocupação dele é, eu quero que a igreja de Éfeso continue na verdade, que eles se conservem a si próprios na verdade. O meu propósito hoje aqui também não é falar dos outros, é que nós possamos nos conservar na verdade, que vocês se conservem na verdade. Amém, meus irmãos? Qual é então essa verdadeira doutrina? A sã doutrina bíblica. Paulo dá duas características principais dessa doutrina. A primeira delas é que essa doutrina sã, essa doutrina bíblica, essa doutrina dos apóstolos, ela se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, ele coloca aqui, ela se conforma. O que é se conformar? William Hendrickson, no seu comentário, ele diz que o original grego, proserchetai, que é traduzido aqui pela palavra conforma, tem como um significado primário chegar-se, aproximar-se, tornar-se semelhante a. Mas provavelmente o significado do termo grego usado aqui no texto seria melhor traduzido por apossar-se. Apossar-se das palavras de Cristo, unir-se a elas, harmonizar-se com ela, pois segundo ele, um mero ouvinte das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo pode concordar mentalmente com as palavras do Senhor Jesus Cristo, de maneira à medida que elas são programadas, mas não se apossar delas, não tomá-las para si, não se unir a elas, não harmonizar sua vida com elas. O que é uma doutrina que não é conforme às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Não é somente aquela doutrina que, quando proclamada, ela é totalmente diferente das palavras de Cristo. É, por exemplo, uma pregação de salvação pelas obras. Não, não é somente essa, mas é aquela que não se conforma, que não se apossa das palavras do Senhor Jesus Cristo. É aqueles que ouvem a palavra e dizem, eu gostei,
palavra bíblica, interpretou o texto bíblico fielmente. Eu reconheço que essa é verdadeiramente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu vou seguir essa doutrina. Isso é ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo de maneira certa. É conformar-se a ela, é apossar-se dela. Esse é o grande distintivo do cristianismo. Ele não apenas ouve a verdade, mas ele se apossa da verdade. Ele toma essa verdade para si, como as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são palavras de homens, meus irmãos, mas são as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui nos esforçado, orado, trabalhado, é para proclamar a vocês não doutrinas de homens, não doutrinas de demônios, mas as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas palavras que eu vos prego não são as minhas palavras, são as palavras da Bíblia, são as palavras do Senhor Jesus Cristo, são as palavras dignas de toda aceitação, são as palavras que vocês devem se apossar, para que essas palavras produzam vida em vocês, para que essas palavras possam produzir efeitos benéficos em suas vidas, pois são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Não são as palavras que a nossa tradição religiosa define, não são as palavras que um ou outro tem falado, não são as palavras que mais agradam este ou aquele homem, esta ou aquela denominação, mas são as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. São elas que estão aqui registradas para nós nas Escrituras. Pela expressão sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo intenciona as palavras proferidas diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. E onde estão elas? Estão aqui, registradas nas Escrituras. Mas não somente elas, também as próprias palavras dos apóstolos, que foram enviados para eles, que receberam essas palavras do Mestre e passaram para eles. É por isso que um dos sinônimos de sã doutrina na Bíblia é doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque as palavras de Paulo não são de Paulo somente, mas são as palavras que ele recebeu do próprio Cristo. São palavras inspiradas por Deus, como diz 1 Pedro, capítulo 1, do 10 ao 11. Além disso, não foram somente os profetas que falaram os apóstolos que falaram as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, mas os apóstolos também. Olha o que está escrito na epístola de Pedro. Ele fala que os profetas profetizaram por meio do Espírito de Cristo que estava neles. Os profetas do Antigo Testamento, todos eles, profetizaram por meio do Espírito de Cristo que estava neles. Então, quando nós lemos os escritos de Moisés, a lei, a Torá, quando nós lemos os Salmos, Davi, Asaf, quando nós lemos os profetas, Isaías, Amós, nós não estamos lendo palavras de homens, nós estamos lendo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós podemos afirmar com plena certeza de fé que toda a Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, são as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas e os apóstolos proferiram as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e é dessa palavra que nós devemos nos apossar, de toda ela. Muitas vezes nós somos seletivos, amados, em nossa aceitação da verdade, em nossa aceitação da palavra de Deus. Nós dizemos, essa aqui nós vamos acolher, mas essa aqui, agora não. Nós damos um peso diferente a certos mandamentos. Esse mandamento aqui eu vou cumprir, mas esse outro mandamento eu não vou cumprir. Quando a palavra de Deus diz que aquele que tropeça em um mandamento, tropeçou em todos, falhou em guardar todos. As sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, não é nada mais, nem nada menos do que toda a Bíblia. São essas palavras das quais nós devemos nos apossar. Por quê?
Nós, vez após vez, pregamos a palavra de Deus, insistimos com os irmãos para lerem a Bíblia em casa, insistimos com os irmãos para lerem bons livros, assistirem boas pregações, lutamos para ter um seminário aqui na nossa igreja, para que a palavra do Senhor Jesus Cristo fosse proclamada, para que, sendo proclamada, vocês pudessem se apossar delas, para que, fazendo isso, escapassem das falsas doutrinas e pudessem viver uma vida piedosa. Pois o resultado dessa doutrina, em segundo lugar, é que ela conduz à piedade. Se eu pergunto a vocês, vocês têm crido na doutrina da verdade? Vocês têm se apossado da palavra de Deus? Todos vocês, ou a maioria de vocês, vai dizer: sim, William, eu tenho, eu posso dizer pela graça de Deus que eu tenho. Vamos fazer um teste, então. Essa doutrina que você tem crido tem levado você à piedade? Tem levado você a ser individualmente um cristão melhor? Tem levado você a atitudes piedosas? Como marido, a doutrina que você tem crido tem te levado a ser um marido melhor? Tem te levado a ser um funcionário melhor na empresa? Tem te levado a ser um membro de igreja melhor? Como cristão individual, eu não sei como você tem sido. Como marido, muitos de vocês eu não sei como vocês têm sido, ou como esposa, ou como pais. Nas empresas onde vocês trabalham, nós não temos ciência de como vocês são lá. Não temos um testemunho de muitos de vocês. Mas como membros de igrejas, amados, nós temos uma grande preocupação que vocês não tenham, alguns de vocês aqui presentes, não tenham crido na doutrina verdadeira. Por quê? Porque não têm vivido vidas segundo a piedade. O que é piedade? Segundo Joel Bick, uma das grandes definições de piedade foi dada por Calvino. E uma definição curta: piedade significa a atitude correta de um homem para com Deus. Veja, não é a crença correta, não são as palavras corretas, mas é a atitude, a ação, a obra, o comportamento correto. Como tem sido, meus amados, o nosso comportamento para com Deus? Se o seu comportamento, se o meu comportamento, o nosso comportamento dessa igreja e dos seus membros individuais não tem sido um comportamento piedoso, segundo a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos crido em doutrinas de demônios. Não, eu creio na justificação pela fé, é uma justificação pela fé falsa. Não, eu tenho Cristo no Senhor Jesus Cristo, é um Senhor Jesus Cristo falso. Não, eu tenho crido no Evangelho, é um outro Evangelho. Eu tenho crido na doutrina, é uma outra doutrina. Eu tenho crido na verdade, é uma outra verdade. Porque o sinal infalível, meus irmãos, de que nós temos crido na verdade, na verdadeira doutrina, são os frutos que ela produz. Quem de nós pode dizer que tem tido todas as atitudes corretas? Quem de nós, diante dessa palavra, não está sendo agora acusado em sua mente por pecados? Quem? Porém, ainda que todos nós pequemos, há uma diferença entre o que peca e simplesmente diz: não, é assim mesmo. É assim mesmo. Ninguém é perfeito, afinal de contas. Não precisamos guardar todos os mandamentos, não. É assim, nós guardamos uns e outros não. Não há pesar, não há dor, não há lágrima, não há incômodo, uma vida empurrando com a barriga, de qualquer modo. Essa é precisamente o retrato da pessoa que está crendo na doutrina falsa e está indo para o inferno. Não, mas eu creio no calvinismo, William, mas é falso. Não, mas eu creio na Bíblia, a sua doutrina é falsa. Agora, se você me diz: não, William, verdadeiramente eu tenho visto as minhas falhas,
o quão imperfeito eu sou, como a pregação da manhã disse. Isso me causa profunda dor. E eu não fico acomodado nos meus pecados, mas eu tenho buscado correr para Cristo. Eu tenho buscado verdadeiro arrependimento. Eu tenho buscado uma vida caracterizada por essa piedade de quem segue a doutrina verdadeira. Então, meu irmão, há esperança para você. Mas examine-se honestamente, meus irmãos. Não se engane a si mesmo. Não nos enganemos. Mas façamos um exame honesto. Porque, afinal de contas, nós vamos comparecer perante Deus. E quando você chegar lá, você vai dizer assim, não, eu acho que o William pregou errado. Não, a minha Bíblia, não é o... Você não vai ter desculpa para dar. Você está sendo alertado conforme a palavra de Deus. Você não vai poder dizer assim, ó, não, foi a minha esposa que não deixou eu ser piedoso. Não, foi o meu trabalho. Não, foi um trauma que eu sofri na infância. Não, foi porque eu fui na igreja falsa, o pastor me enganou. Desde então eu esfriei na fé e nunca mais eu consegui viver conforme a piedade. Não podemos. Examinemo-nos, meus irmãos. Pois nós estamos na presença de Deus. Eu conclamo vocês, na presença de Deus, examinem-se, examinemo-nos, nos acheguemos a Deus sem máscaras, e diga, eis aqui, Senhor, estou nu. Ele sabe que você está nu, mas diga, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e direciona-me pela vereda da vida, muda-me, transforma-me, para que eu possa viver essa doutrina que é conforme a piedade, essa doutrina que é bíblica. Calvino segue dizendo assim a respeito da piedade: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero, que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. Que apropria-se de sua justiça e teme ofendê-lo mais do que enfrentar a própria morte. Vejam, amados, qual é o sentimento da verdadeira piedade, que ama a Deus verdadeiramente, o reverencia como seu Senhor, se apropria da justiça dele e teme ofendê-lo mais do que a morte. As nossas consciências têm se tornado mais sensíveis com relação a ofender o nosso Deus, a ofender o nosso Pai. Você se lembra quando você foi convencido de pecado pela primeira vez? E que você viu não que você tinha pecado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas que a sua vida inteira tinha sido uma vida de afronta contra o Deus Santo. Que a sua vida inteira de pecados tinha levado Cristo para a cruz. Que você não era digno senão do inferno. E que você abominou os seus pecados, porque eles foram cometidos contra um Deus santo, um Pai amoroso, um Deus gracioso, tolerante, misericordioso e justo. Nosso coração temeu ofender esse Deus. É como se nós desejássemos a morte. Senhor, me mata logo para que eu não peque mais contra ti. Isso é piedade. Não é legalismo. Você não está ali seguindo a regra de um patrão. Você não é um escravo querendo agradar um senhor. Você é um filho querendo agradar um pai amoroso. O legalista, ele nunca consegue se relacionar com Deus como Pai e como Senhor. Quando ele se relaciona com Deus como Pai, ele esquece que Deus é Senhor. E ele desonra a Deus, desobedecendo a sua lei. Outros já se relacionam a Deus só como Senhor, é um Senhor duro. Eu tenho que seguir na linha aqui, porque senão Deus é o meu Senhor, Ele vai me despedir. Eu vou perder a minha salvação, eu vou para o inferno. Esse Deus é muito duro, é muito severo. Ele não enxerga a Deus como um pai. Ele não consegue. Então, ou ele é uma pessoa licenciosa,
Deus é meu pai, eu posso fazer o que quiser, ou ele é uma pessoa legalista, Deus é meu Senhor e ele não vai aceitar que eu faça nada, porque senão ele vai mandar para o inferno. É um Senhor muito duro, cuja lei é muito rígida. Mas o crente verdadeiro, ele vê a Deus como pai e como Senhor. E ele teme esse Deus, enquanto ama. Ele teme e ama. Como tem sido as nossas vidas? As nossas vidas, amados. Quando nós rejeitamos tudo isso, rejeitamos a doutrina verdadeira, que é conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina verdadeira, que é segundo a piedade, o que resta para nós? Os versículos 4 e 5. Vamos ler, meus irmãos. Paulo então segue falando daqueles que rejeitam essas sãs palavras, que pregam outra doutrina, que creem em outra doutrina. Ele fala assim: essas pessoas que creem em outra doutrina, que pregam outra doutrina, e não a doutrina que é segundo a piedade, versículos 4 e 5, é soberbo e nada sabe. Veja, ele está ensinando, olha a ironia, o paradoxo. Você não sabe de nada, por que você está ensinando? Mas é assim, os ignorantes gostam de ensinar. É soberbo, você não sabe de nada, mas delira. Essa tradução aqui na Ara não é a melhor tradução. A palavra grego aqui é nozon, que significa doença. Ele é soberbo, ele nada sabe, ele está doente. Pode se referir à doença mental e à doença física, mas é uma pessoa que tem uma doença acerca de questões e contendas de palavras. É uma pessoa que tem uma mania doentia por debates, por contendas, por questões. Quando ele abandona a doutrina verdadeira, essa doutrina que produz a piedade, essa doutrina a qual ele adere, só produz questões, só produz contendas acerca de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Ganho aqui, amado, não está se referindo somente a ganho financeiro, lucro, mas é um ganho pessoal. É quando você se achega ao Evangelho, não por causa do Evangelho, não para ser piedoso. Você não quer simplesmente ser piedoso. Em que aspecto de ser piedoso? Amar a Deus, viver uma vida em obediência a Deus, amar a Cristo, buscar a Cristo. Não, você não quer isso. Isso não é o fim. Você só quer a Cristo e a doutrina de Cristo porque você quer usá-las como meio para atingir o verdadeiro objetivo seu. Qual é o seu objetivo? É o seu ganho, é o seu lucro. Pode ser um casamento melhor, pode ser uma casa, pode ser dinheiro, pode ser qualquer outra coisa que não é Cristo. Mas Cristo é usado como pretexto para que você consiga o que você verdadeiramente quer. Quando abandonamos a sã doutrina de Cristo, só nos resta isso, nos tornarmos pessoas contenciosas, pessoas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Deixa eu dar um exemplo bem prático para nós, o dia do Senhor. Quantas vezes nós temos falado do dia do Senhor nessa igreja? Nós abrimos a Bíblia, vamos abrir em Atos 20, vamos abrir em Apocalipse 1, vamos abrir em João 20, vamos abrir em 1 Coríntios 16, eu já decorei todas as passagens que falam do dia do Senhor, de tantas vezes que eu tenho falado, e pessoas ainda contendem. Não, mas será que é assim? Não está aqui, irmão, escrito. Não, mas será que não está aqui, irmão, escrito na palavra de Deus? Não, mas eu acho que o jeito que vocês fazem, mas está aqui, irmão, escrito na palavra de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Você quer que eu pregue uma mentira para você? Você quer que eu invente uma doutrina? Mas é isso, se rejeitamos a palavra de Deus, só nos resta ser contenciosos. Só nos resta acreditar em outra doutrina, que não é a doutrina bíblica, e não produz piedade.
Por acaso nós temos ensinado alguma doutrina aqui nessa igreja que leva você à impiedade? Temos ensinado a esposa a se rebelar contra o marido a ser um mau pai, a ser um mau esposo, temos ensinado você a ser um mau funcionário, temos ensinado alguém a mentir, temos ensinado alguém a fazer alguma coisa que é contra a palavra de Deus. Se você se rebela contra a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, entenda, é porque você está crendo na doutrina de demônio. E por isso que está produzindo esse fruto. Qual? De rebeldia, de incredulidade, de esfriamento na fé. É óbvio, se você não conserva a verdade, você vai esfriar na fé. Você não vai ser poderoso. Não vai ser aquela doutrina que produz alegria, mas se torna um peso. Por quê? Porque guardar doutrinas de homens é pesado mesmo. Jesus Cristo falou que o jugo dele é leve, que o fardo dele é suave. Mas se você quiser usar o seu próprio fardo, meu irmão, vai ser pesado. O fardo de Satanás, então, o jugo das tradições religiosas, então, mas a doutrina de Cristo é suave. Meus irmãos, nos atentemos para isso, porque senão o que vai haver entre nós? Contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Daqui a pouco cada um de nós vai buscar o seu interesse. Não, olha, o meu interesse é isso. Veja, nós só podemos pregar uma doutrina falsa quando nós estamos buscando os nossos próprios interesses. Como é que um homem prova que ele não está buscando o seu próprio interesse? É quando ele prega a doutrina de Cristo. É quando ele segue a doutrina de Cristo. Se eu inventar alguma falsa doutrina nessa igreja, pode ter certeza, é porque eu estou querendo buscar o meu próprio interesse. Estou querendo enriquecer, eu estou querendo me engrandecer, eu estou querendo atrair após mim os discípulos. Vigiemos-nos uns aos outros, conforme as palavras de Deus. E você tem detectado erros em suas vidas? Corrijam-se, meus amados, enquanto há tempo. Se Jesus viesse hoje, você gostaria de ser encontrado nessa situação em que você está? Se temos recebido tantas verdades, onde estão os frutos? Se não há fruto de verdade, é porque não tem verdade. Examinemo-nos. Paulo, ainda na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, ele dá uma lista de vários tipos de crentes, e o que é assustador, crentes. No capítulo 3 da segunda epístola, no versículo 1, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Ele dá toda uma lista. No versículo 5 ele diz: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A piedade, meus irmãos, segundo a Bíblia, a piedade é fruto do quê? Da sã doutrina. Essa sã doutrina, ela vai produzir piedade. A doutrina correta vai produzir uma vida correta. A palavra correta vai produzir uma atitude correta. E ela é poderosa, meus irmãos. Quantos de vocês aqui nessa igreja têm provado o poder da piedade? Quantos de vocês eram bêbados, drogados, traficantes, adúlteros, ladrões, roubadores, avarentos, religiosos legalistas, hipócritas? Mas a sã doutrina, meus irmãos, ela é poderosa. Entenda que eu não estou falando de uma doutrina meramente de palavra, mas de poder. Quando a sã doutrina chega até nós, a piedade exerce poder sobre nós. E nós somos transformados. E podemos andar agora diante de Deus, no poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê na palavra de Cristo. Glorificado seja Deus pela vida de muitos de vocês, meus irmãos. Vocês têm sido alcançados, vocês têm sido salvos. Glorifiquem a Deus por essa palavra que vos salvou. Se não fossem as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês estariam no inferno, vocês estariam num mundo sem Deus e sem esperança. Mas Deus, pelo muito amor com que nos amou, enviou o seu Filho Jesus Cristo
anunciando boas novas de grande alegria, de salvação aos pecadores. Palavras para salvar o doente e o morto. As sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que não consistem meramente em aparência. Não se contente com aparência, porque a aparência do Evangelho é justamente o que os hipócritas buscam. Eles não estão preocupados com poder. É isso, meus amados, que a maioria das pessoas que se dizem cristãos buscam. Eles querem uma grande igreja, eles querem ser grandes cantores, grandes pregadores, influenciadores. Mas eles não querem sentir o poder da piedade no seu coração. Eles não querem ter uma comunhão íntima com Jesus. E Jesus bastando, sendo o seu tesouro precioso. Mas parece que sempre precisa de algo mais. Eu não posso ser feliz enquanto eu não tiver a casa que eu quero, o dinheiro que eu quero, a aparência física que eu quero. Enquanto eu não tiver a família que eu quero, enquanto eu não tiver a igreja que eu quero, enquanto eu não tiver o pastor que eu quero, ele quer tudo, menos Cristo. Quando a palavra nos diz que, tendo o que comer e tendo abrigo, roupa e casa para morar, esteja contente. Por quê? Porque grande é o ganho da piedade, que não serve somente para essa vida, mas para a vida que há de vir. Se nós temos a Cristo, meus irmãos, estejamos contentes com isso. Que possamos nos regozijar, que possamos nos alegrar. Se temos a Cristo, nada nos falta. Nada, nada. Então agora, William, se eu tenho a Cristo, eu não preciso mais trabalhar, né? Se eu tenho a Cristo, então eu vou cavar um buraco, ficar lá dentro esperando a volta de Cristo. Não! Mas quando nós temos a Cristo, cremos nele verdadeiramente, todas as outras áreas da nossa vida entram nos trilhos. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós nos preocupamos com a piedade, Deus acrescenta todas as outras coisas. Quando nós cremos nas palavras do Senhor Jesus Cristo e temos que sofrer e pagar um alto preço por isso, todas as coisas se encaixam. Mas quando nós colocamos as outras coisas na frente do Senhor Jesus Cristo, quando nós temos outros deuses na frente do Senhor nosso Deus, nada dá certo, meus irmãos. Nada dá certo. Não há alegria, não há prazer, não há contentamento. Nada basta para o homem, para quem Cristo não basta. Perguntaram a um grande milionário: quanto dinheiro é suficiente? Quanto dinheiro vai lhe satisfazer? Qual a quantidade de dinheiro que é suficiente? E aí ele falou: um pouco mais. Todas as outras coisas que você tiver fora de Cristo, poderemos perguntar a você: quanto é suficiente para você se satisfazer fora de Cristo? Aí você vai dizer para mim: um pouco mais, William, eu preciso de um pouco mais. Não, mas agora você já está ganhando 10 mil reais de salário. Não, mas eu preciso de um pouco mais. Você já realizou seus sonhos. Não, mas não era muito bem isso que eu queria. Agora eu tenho outro sonho. Agora eu preciso de um pouco mais. Mas a pessoa, meus amados, que encontra Cristo, encontra o verdadeiro contentamento. O que aconteceu com o velho Simeão? Quando ele pegou a Cristo nos braços, a promessa de Israel, o Salvador de Israel, ele disse: despede agora o teu servo. Eu já estou contente, realizado. Eu vi a salvação, eu vi o Salvador, um bebê chorando, fazendo suas necessidades nos panos. Se encontramos a Cristo, encontramos tudo. Se ao buscar tudo perdemos a Cristo, perdemos tudo. Se perdermos as palavras de Cristo, as sãs palavras de Cristo, perdemos tudo. Não importa o quão bem-sucedidos sejamos aos olhos do mundo, aos olhos dos seus familiares, aos olhos das pessoas a quem você admira.
você se torne admirado por aqueles a quem você admira. Você se perde a Cristo, perde tudo. Se perde a sua alma, perde tudo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que não vale a pena aplicar todos os seus recursos desta vida no reino dos céus? Por último, meus irmãos, algumas palavras breves de aplicação, embora eu já tenha aplicado muito. Primeiramente, estejamos completamente conscientes, meus irmãos, que essas são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e que a nossa vida depende de nos apossarmos dela. Do que adianta eu falar de um pão, você vê o pão, você vai sair daqui com fome. Você precisa comer o pão para satisfazer, para te nutrir, para que você possa ter vida. Segunda aplicação, você tem crido nessas sãs palavras? Ou ainda há em sua mente dúvidas? Veja, vocês viram hoje, só tem 2 tipos de doutrinas que você pode crer, e você sempre vai estar crendo numa ou noutra. Se você não está crendo em Cristo, na doutrina de Cristo, nas sãs palavras de Cristo, é porque você está crendo em outra coisa, que não deixa você crer na verdade. Se você não crê na verdade, é porque a mentira que você crê não deixa você crer na verdade. Você precisa se arrepender disso e se apossar da palavra da vida, das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira, sua vida mostra que você tem crido. Amados, preste atenção, nós não estamos aqui de algum modo querendo que você entre num padrão que nós queremos para essa igreja. Olha, essa igreja aqui agora nós estamos querendo uns crentes padronizados, hein? Nós queremos montar aqui um exército de elite para que a gente possa se amostrar, para que a gente possa atacar o reino do diabo. Não é isso, irmãos. Estamos preocupados com as suas almas, em padronizar vocês conforme a doutrina, conforme a imagem do padrão divino, Cristo Jesus. Se você não está conforme a doutrina, você não está destoando da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Você está destoando da Bíblia. Você está destoando de Cristo. Atentemos para isso. Se ainda não há uma crença verdadeira, se examinando a sua vida, você tem visto vários pontos que têm destoado da palavra de Deus, só existe um remédio para você. Não é ter mais pregações. Eu posso morrer de pregar aqui. Judas ouviu todas as pregações de Jesus Cristo e foi para o inferno. Após a palavra ser pregada, vocês precisam crer nelas, se apossar delas. Porque ainda há pessoas não convertidas aqui, porque os nossos filhos não são convertidos, porque não têm crido nessa palavra. Porque nós não temos tido poder para vencer os pecados, porque não temos crido nessa palavra. Porque a nossa vida não está produzindo frutos de piedade, porque não temos crido nessa palavra. O problema final é falta de fé para se apossar dessa palavra. Temos crido nela? Temos crido? Não podemos deixar de abordar as crianças. Você, Aninha, tem crido nessas palavras? Yasmin, Tiaguinho, Giovana, Luiz Otávio, Kaique, Bia, Sofia. Todos vocês que já têm algum entendimento, amados, o Evangelho está sendo pregado de maneira muito clara para vocês. Só tem 2 caminhos para vocês seguirem. Ou é a sã doutrina de Cristo, ou é qualquer outra doutrina, doutrinas de homens, de demônios, que vão levar vocês para o inferno. Só tem uma doutrina, que é a sã doutrina, a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra dele é: creiam no Evangelho, para que vocês sejam salvos. Esses dias nós fomos ao cemitério, realizar o sepultamento do pai da irmã Thelma, e eu fiz questão de ir lá entre as sepulturas. Tem sepultura de velho, de jovem, tem sepultura de criança, tem sepultura de bebê. Por quê? Porque todos vocês estão contaminados pelo pecado. E todos morrerão, mais cedo ou mais tarde.
Isso é urgente, meus irmãos. O que eu estou falando é urgente, que nenhum de vocês pense assim, William, minha vida está difícil, né? Ano que vem eu arrumo. Ano que vem? Depois? Amanhã? Como assim? E se te pedirem a alma hoje? É urgente, é hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Enquanto você está longe de Cristo, enquanto você não está vivendo na verdade, é como se você estivesse caminhando num fio de cabelo sob o inferno. Pensemos nisso. João 5:24 diz assim: na verdade, vos digo. Escutem, amados, são as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo literalmente o que o Senhor Jesus Cristo falou. João 5:24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que o Senhor se agrade em fazer que almas aqui nessa noite passem da morte para a vida, por crer na palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso grande tesouro, meus irmãos, a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos nos apegar a ela e aguardar inteiramente na graça que se nos foi oferecida em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar o nosso culto. Senhor, nós oramos a Ti, ó Deus, te damos graças e te louvamos, ó Deus, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Ó Pai, essas palavras graciosas, ó Deus, têm sido pregadas a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos nela, a nos apegarmos nela, a renunciar a todo falso ensino, a toda doutrina de demônios, e podermos, pela graça de Deus, nos apegarmos a Cristo, nos apegarmos, Senhor, à Tua santa palavra, para que possamos, ó Deus, ó Senhor, não entrar em condenação, mas passar da morte para a vida, e cada vez mais, ó Deus, ó Senhor, crescermos na piedade, crescermos à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, ó Deus, pelas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão registradas para nós, para a nossa salvação, na Tua Bíblia Sagrada, Senhor. Ó Deus, nós te damos graças, ó Pai, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém.